Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, os relatos que nós temos ouvido nos últimos dias, nos evangelhos, no evangelho desta 8ª da Páscoa, nos dão acesso às aparições do ressuscitado, às aparições, porque o momento da ressurreição mesmo aconteceu na penumbra daquele túmulo que ficou vazio. O momento da ressurreição ninguém viu, mas sim as aparições do ressuscitado. E é isso aqui que faz a diferença, essas aparições. Testemunharam a presença do ressuscitado. Essa presença que Maria Madalena, os discípulos testemunharam e que mudou a vida deles, é a presença que muda também a nossa vida agora, que muda também a nossa vida hoje. E isso significa que este acesso que eles tiveram, você pode ter agora também. E isso pode e deve mudar a sua vida definitivamente. Definitivamente mudada, definitivamente mudado, definitivamente transformado, transformada pela presença do ressuscitado. Vocês perceberam que antes da experiência com o ressuscitado, eles estavam na incredulidade, incrédulos. O Senhor já havia falado para eles várias vezes da ressurreição no 3º dia, mas ainda assim, após o evento da paixão, o sofrimento, a morte, o que eles fizeram? Fugiram com medo, abandonaram o Senhor. E depois, no episódio que nós vimos essa semana dos discípulos de Emaús, o que eles iam conversando pelo caminho, justamente colocavam essa dúvida. Ele falou, mas nada aconteceu até agora. Então, os discípulos também permaneciam na penumbra. De alguma maneira, eles também permaneciam no sepulcro, até o momento derradeiro, com o encontro com o ressuscitado. E ainda assim, quando as mulheres vão falar que viu o Senhor, eles duvidam ainda da mesma maneira. Não sei se vocês perceberam, na primeira leitura, quando João, Pedro, qual a resposta deles? Entendamos que aqui na primeira leitura, nós já estamos olhando os atos dos discípulos, dos apóstolos, após o encontro com o ressuscitado. E aqui não tem mais medo, aqui não tem mais incredulidade. Talvez aqui esteja a maior evidência da ressurreição do Senhor. Nem é o sepulcro vazio, mas a transformação interior que aconteceu nos discípulos, nos apóstolos. Essa transformação interior que pode acontecer com você agora é uma evidência
que Jesus está vivo. E é por isso que ele diz, de pregar o evangelho, anunciar, e nós temos que sair e testemunhar este encontro com o ressuscitado. Veja a palavra daqueles que outrora eram medrosos, incrédulos, fugiram. Julgai se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, das coisas que vimos e ouvimos. Essas são as pessoas que tiveram a experiência da aparição do Senhor. Não viram ali o momento da ressurreição, mas tiveram uma experiência com Ele. Talvez você esteja aqui, sentada neste santuário, porque também um dia você foi encontrado por Ele. Fez a experiência também com o ressuscitado. Fez aquela experiência que transformou a sua vida para sempre. Existe alguma evidência maior da ressurreição do que essa? Você não viu o sepulcro vazio, mas você viu que seu interior de vazio transformou-se no lugar onde Deus habita, no lugar de beleza, no lugar de acolher a palavra. Não podemos deixar de dizer, de falar, de anunciar aquilo que vimos e aquilo que ouvimos. Ver e ouvir são experiências que agora nós podemos fazer. São experiências que as pessoas que estão na sua casa, que ainda não tiveram uma experiência de transformação, podem fazer também. Desde que, pela fé, façamos a experiência de superar a incredulidade também, de abrirmos o coração. Gosto de recordar a experiência dos discípulos de Emaús, quando eles passaram a olhar naquela caminhada, a pessoa que caminhava com eles, que eles ainda não reconheciam. Quando eles passaram a olhar com a ótica da fé, eles perceberam o Senhor. Eles perceberam que o Senhor ali estava presente, que era o Senhor. Até então eles não estavam reconhecendo. E o que aconteceu? Após o momento que eles reconheceram que era o Senhor ressuscitado, no momento que, pela ótica da fé, eles percebem que é o Cristo que está ali, o Cristo desaparece, some. Por quê? Porque a partir do momento que você faz a experiência de fé, a experiência da fé, o Cristo não precisa mais se mostrar visível, ele fica transparente, porque agora você precisa torná-lo visível no mundo. Você precisa ser a experiência do ressuscitado, da ressuscitada. Não precisa mais o Cristo aparecer, por isso que ele desaparece. Agora aqueles 2 discípulos precisavam expressar ao mundo a presença do ressuscitado. Agora você pode e precisa expressar ao mundo a presença do ressuscitado. Por isso que Jesus desaparece no momento em que eles fazem a experiência de fé, a experiência da fé. E aí eles percebem, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava das Escrituras? Nosso coração não queimava quando ele nos falava das coisas do céu, nos instruía sobre a palavra? Talvez isso aconteça também no seu coração, quando você escuta a palavra, quando você se coloca diante do Senhor, aquela transformação interior que os discípulos de Emaús viveram, que os discípulos viveram, Maria Madalena viveu, aquelas mulheres viveram também, porque não podemos nos calar diante de tudo o que vimos e também do que ouvimos. Nós vimos que estes 2 viveram esta mudança interior, porque a repreensão de Jesus, essa que ele fez sobre a incredulidade deles no Evangelho, veio acompanhada do dom da presença. Ressurreição é presença. Ressurreição é o dom da presença.
Talvez o Senhor te repreenda agora por algumas coisas que você esteja vivendo, algum comportamento que precisa ser superado, mas Ele te acolhe. E na repreensão, ali está o dom da presença. Ali está o dom da pessoa, do Senhor, que quer a sua transformação interior, a transformação da sua vida para sempre. Uma transformação definitiva. Repreensão com o dom da presença. Quem dera cada um de nós possa fazer essa experiência hoje, possa fazer essa experiência agora, possa fazer essa experiência nessa festa da misericórdia. O Senhor nos repreende porque tem misericórdia de nós, porque nos acolhe com misericórdia. Ele nos repreende e não se ausenta, pelo contrário, Ele se faz presente. Você deseja isso para você? Neste sábado da 8ª de Páscoa, o dom da presença, o dom da ressurreição, o dom da transformação interior que evidencia a ressurreição do Senhor, a aparição do ressuscitado, para que você anuncie aquilo que você está vendo, aquilo que você ouviu. Você deseja isso para você? Deseja isso para a sua vida? Eu desejo. É isso que é a experiência destes 8 dias, que é uma solenidade única. Porque celebrar a ressurreição do Senhor não caberia apenas em um dia, e se estende pela semana inteira este dom da presença que nos transforma, que nos modifica. A presença de Jesus é intensa em nossa vida. É uma presença intensa na vida dos seus. Por amor a nós vimos que na sexta-feira da paixão, uma semana atrás, o Senhor padeceu, sofreu ultrajes, chicotadas, os pregos, foi trespassado pela lança e teve o seu coração aberto por amor a nós, para nos dar salvação, para nos dar redenção. O coração de Jesus, aberto pela lança, naquela sexta-feira da paixão, do sofrimento, permanece eternamente aberto por amor a nós. O coração de Jesus permanece aberto por amor a você. E o que está faltando para a decisão de entregar a vida definitivamente a Ele? Eternamente aberto por amor, para recordar as chagas que te salvam, que te libertam. Quando ele encontrou com o Tomé incrédulo, o que ele fez? Toca aqui, nas feridas. Toca nas feridas. O ressuscitado era reconhecido por suas chagas. Talvez no céu, também nós, também você, seja reconhecido, seja reconhecida pelas feridas que você carrega agora e que é causa de santificação. No céu, você será reconhecida por suas feridas, por suas chagas. Qual a chaga que você carrega hoje e talvez seja a chaga que vai gerar a transformação para que você alcance o céu, para que você seja reconhecida como filha amada de Deus, como filho amado de Deus, como o Cristo que está com o seu coração eternamente aberto por amor. Tem alguma chaga aberta em você? Pelo amor que você devota a Deus agora, todos os dias, na sua existência? É com esta chaga de amor que você será reconhecido.
aquele corpo que Tomé tocou é o corpo ressuscitado. E ele conseguiu tocar, vocês perceberam. Nós rezamos no credo, creio na ressurreição da carne. Então essa carne vai ressurgir um dia. Não mais presa às leis do tempo, às leis do espaço, porque o Cristo, ele tinha aquele dom, porque é um corpo glorioso, ele atravessava as paredes. Mas lembram que ontem ele comeu peixe, se alimentou, ele se deixa tocar. Mas por que em alguns momentos eles não conseguem reconhecê-lo? Por que os discípulos de Emaús não o reconheciam? Por que também os discípulos às vezes não o reconheciam? Por que Maria Madalena só conseguiu perceber quando ele disse Maria? Porque para perceber o corpo glorioso, nós não podemos perceber apenas com estes olhos carnais, corruptíveis, mas com o olhar da fé. O olhar que o Senhor nos concede. Assim como Ele nos concede a graça de um novo coração, Ele também nos concede a graça de um novo olhar. E é este olhar que percebe o Cristo, é este olhar que percebe as suas ações, é este olhar que nos transforma e que faz com que as outras pessoas também sejam transformadas. Um olhar novo, um olhar de ressuscitado. Um olhar de quem considera o coração eternamente aberto por amor. Diga assim comigo: Senhor, eu quero considerar em minha vida o teu amor por mim, o teu coração aberto para me transformar. Obrigado, Senhor. Então, da mesma forma que Ele se mostrou a Tomé em suas feridas, Ele se mostra a nós. E talvez o grito de Tomé seja também o nosso. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Agradeça ao Senhor, neste término de homilia, por esta imensa graça, por este imenso dom. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da ressurreição. Aquilo que nós vimos, ouvimos, tocamos, o coração que arde neste momento pela presença do ressuscitado que nos transforma. Muito obrigado, Senhor. Agradeça de coração ao Senhor que modifica a nossa existência, ao Senhor que não permite que permaneçamos os mesmos, porque agora nós temos intensamente o dom da presença, a presença que nos transforma, nos redime, nos purifica. CançãoNovaPlay.com. Assine já!